do Senhor? Amém. Podem tomar seus assentos? Queria desde já agradecer a oportunidade dada pelo pastor e pela liderança da mocidade. Que Deus abençoe. Essa noite aqui, irmãos, eu gostaria de falar a respeito do Evangelho através do véu. Abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo 15, versículo 37. Uma vez no ano. A Bíblia vai nos dizer que esse véu, ele tinha algumas características. Historiadores vão dizer que esse véu tinha em média 18 metros, 9 metros de largura e quase 30 centímetros de espessura. Então não era uma cortininha qualquer que a gente tem na nossa casa. Era um véu muito grande, grosso, pesava em média 2 toneladas. Então, quando a gente olha para esse fato de o véu se rasgou, é interessante a gente analisar o que significava isso, né? Dentro desse véu, em Êxodo 26, 31, vai nos dizer que tinha bordados de querubins nele. E eu achei muito interessante isso, porque querubim, no hebraico, ele significa grande e poderoso. Quando a Bíblia fala grande e poderoso, então a gente imagina que o que está atrás do véu precisa ser protegido, é algo de valor. Então o que se encontra atrás daquele véu necessita de ser protegido, necessita de ter uma proteção. E a gente vai entender depois o porquê disso. A Bíblia vai falar que esse véu tinha 3 cores: carmesim, púrpura e azul. O carmesim na Bíblia, sempre que a gente vê carmesim, a Bíblia fala a respeito de sacrifício, onde a gente pode ver que Jesus, após ele expirar, após ele morrer, o véu se rasga. Então nesse véu tinha uma promessa que iria acontecer. Nesse véu existia algo que estava para acontecer, um sacrifício seria necessário. O véu, quando a gente para ver na Bíblia, em outras ocasiões, a gente vê que ele era usado também para cobrir algo. Lá em Êxodo 34, 33, a gente vê a passagem que fala de Moisés, né? Quando ele desce ali do monte, o seu rosto está resplandecente, e o povo fala: "Ô Moisés, põe um véu aí no seu rosto para cobrir esse brilho." Então o véu a gente vê que ele era usado para encobrir algo também. Quando a gente para perceber que existia esse véu separando o povo, a gente pode olhar para o Jardim do Éden e ver que ali já existia um véu. Como assim, Wesley? Já existia um véu no Éden? Ali em Gênesis 3:24 vai dizer que o homem foi expulso do céu. Quando o homem é expulso do céu, Deus coloca querubins para proteger o Éden. Vê os detalhes da palavra, como é importante a gente ler e perceber os detalhes daquilo que a gente está lendo. Deus coloca ali querubins para proteger de o homem entrar de volta no Éden. Então o homem peca, o pecado nos afasta da presença de Deus. Então tem a necessidade de ter esse véu, de ter essa barreira entre Deus e o homem. O querubim, ele está ali então para guardar a santidade de Deus. E a gente vê que existe esse problema, né? O homem com pecado não poderia mais adentrar a presença de Deus da forma que ele fazia antes. O homem peca, é expulso, Deus coloca os querubins protegendo, e existe agora esse problema. Então no Jardim do Éden a gente pode ver que já existia um véu. E esse problema já tinha sido estabelecido muito tempo atrás. Essa separação de Deus com o homem. Quando o homem peca, ele já não pode mais ter o contato que antes ele tinha com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que antes disso, existia uma forma que Deus se relacionava com o homem. Atrás do véu,
atrás daquilo que está por trás desse véu que está encobrindo algo, a gente vai ver que tem a presença de Deus. A gente vai ver que tem intimidade com Deus. E a gente vai ver que tem graça de Deus sobre a vida daquele que está através do véu. Ali no jardim do Éden, antes do homem pecar, o homem tinha a presença de Deus ali com ele. Tinha uma intimidade com Deus. Quando a gente para ver em Gênesis, quando o homem peca, a Bíblia vai dizer que ao findar da tarde Deus desceu no Éden. E Deus chama por Adão. Fala, Adão, cadê você, Adão? Então a gente pode ver que ali dentro do Éden tinha relacionamento. Deus se relacionava com Adão de uma forma incrível. Não sei como que era essa presença, não sei como que Deus estava ali no Éden, mas tinha essa presença de Deus. Tinha esse relacionamento com Deus. E relacionamento, todo mundo aqui tem relacionamento com parente, amigo, marido, namorado, o que seja. Relacionamento vai falar de uma conversa, de estar ali com aquela pessoa todos os dias, de conhecer aquela pessoa. Então a gente vê que antes desse problema do véu ser estabelecido, existia uma intimidade com Deus diferente. A graça de Deus estava sobre o homem. Ali no Éden ele não precisava cultivar, não precisava trabalhar. O relacionamento com Deus era em seu pleno conhecimento. Então a gente vê que ali também tinha a graça de Deus sobre a vida de Adão, né? Sobre esse relacionamento. E Jesus, quando ele vem, e a Bíblia diz que esse véu se rasga, lá em Hebreus 10, 20, diz que um caminho nos foi aberto através do véu. E esse véu é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo sacrificado naquela cruz por mim e por você foi o véu rasgado. Jesus ali naquele momento em que ele morre, ele está restabelecendo novamente o caminho que antes estava fechado. O véu estava fechado. Jesus, quando expira, o véu é rasgado. Esse caminho novamente é aberto. Existe um livro que se chama A Paixão de Cristo, segundo um cirurgião. Esse cirurgião francês, ele durante muitos anos analisou a morte de Cristo. E eu lendo ali um pedaço desse livro, me fez pensar a respeito de quando o véu estava sendo rasgado. O véu aqui, entendo, o corpo de Cristo sendo sacrificado por mim e por você. Quando ali o véu está sendo rasgado, isso se inicia no Getsemane. A Bíblia vai dizer que no Getsemane, no Evangelho de Lucas, que Jesus suou sangue. Quando que a gente para perceber nisso, né? Jesus ali ele já estava sofrendo, segundo esse cirurgião, uma pressão demasiada e o seu corpo se encontrava fraco. E ali acontece um fenômeno chamado hematidrose, onde finíssimas veias do couro cabeludo de Jesus começou a estourar e o sangue ali começou a jorrar sobre o seu corpo. A gente muitas das vezes não para pensar no tamanho desse sacrifício. A gente sabe ali que Jesus morreu pela gente, pelos nossos pecados, mas poucas vezes a gente para realmente analisar esse sofrimento que foi Jesus passar ali. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Então isso partiu de Deus entregá-lo pela gente. Isso também remove o nosso ego, isso remove a gente querer achar que somos super cristãos. Porque a gente vê que isso partiu de Deus. Esse sacrifício partiu de Deus. Deus enviou o seu Filho amado, né? Como o jovem Diego disse. Deus enviou o seu Filho amado para morrer pela gente. E a
através desse sacrifício, esse caminho agora é aberto. E o que a gente faz com esse caminho aberto? Né? A gente viu que lá do outro lado tem a presença de Deus. Do outro lado tem intimidade com Deus. Tem graça. Mas muitas das vezes, o que pode acontecer com a gente é da gente pensar que atravessou o véu e na verdade ainda não atravessou. O inimigo pode colocar em nossos corações que não, tá tudo bem, né? O jeito aqui que eu sou cristão tá legal, eu não roubo, eu não mato ninguém, então tá tudo bem com a minha vida. Mas a gente viu que através do véu tem a presença de Deus e tem relacionamento. E o relacionamento, a gente tem comunhão, a gente tem intimidade, a gente conversa, a gente ouve. Se a gente não tem tido esse tipo de intimidade com Deus, é porque a gente está pensando que está atrás do véu e na verdade não está. Se a gente pensa que está tudo ok, mas a gente ainda não adentrou a presença de Deus com ousadia, o que está acontecendo com a gente é o que Paulo diz em 2 Coríntios 3, 15 e 16. Paulo ali fala a respeito dos hebreus, que mesmo o véu tendo sido rasgado, ainda existia um véu dentro do seu coração. Então, Paulo diz ali que mesmo quando eles lêem a lei de Moisés, um véu ainda está no seu coração. Eles ainda não entenderam que esse caminho ao Pai foi aberto pela morte de Jesus. Eles ainda não entenderam que o perdão dos pecados veio. E no versículo 16, Paulo diz: mas quando alguém se converte a Cristo, o véu lhe é tirado do coração. Então, irmãos, eu queria deixar aqui essa mensagem para que a gente venha refletir a respeito da nossa intimidade com Deus e a respeito de como está esse relacionamento com Deus. Porque foi um alto preço pago por Deus. Deus pagou um alto preço, não foi barato para Ele entregar o seu Filho, colocar sobre o Filho dele todos os nossos pecados. Foi caro para Deus. Aquilo que para a gente, muitas das vezes, tem sido barato. Aquilo que muitas das vezes a gente tem tratado como indiferença. Deus, como foi dito aqui já nessa noite, Ele quer que a gente esteja na presença dEle. Ele quer nos usar, Ele quer transformar a nossa vida, quer algo novo para a gente, mas a gente precisa adentrar o véu. A Bíblia diz: entrai com ousadia na presença de Deus. Entrai com ousadia no véu que foi aberto por Cristo. Enquanto a gente não tem essa ousadia, enquanto não parte da gente esse passo de entrar dentro do véu, a gente ainda não está desfrutando de tudo aquilo que a morte dele naquela cruz resultou para a gente. Grandes homens da história do cristianismo, a gente vê que foram homens que tiveram um relacionamento com Deus de coisa de outro mundo. Que a gente muitas das vezes fica assim: nossa, mas como foi que aquele cara foi tão usado, né? Como foi que aquele cara fez isso tudo? E o segredo está aí. Ele adentrou a presença de Deus com ousadia. Ele viu que quando ele adentrava o véu, ele encontrava Deus. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ao longo da Bíblia a gente vê isso. No Éden tinha um relacionamento. Deus faz o tabernáculo para estar no meio do povo. Deus, Ele quer estar perto da gente. Deus quer que a gente conheça Ele, que a gente ouça a sua voz, que a gente compreenda aquilo que Ele quer. É muito mais, irmãos, do que apenas uma rotina, apenas eu sou cristão. E que a gente possa compreender isso para que a gente viva a plenitude do Evangelho. E que a gente cada dia mais possa ser parecido com Jesus.
E cada dia mais, na presença dele, é isso que acontece, né? Quando você está ali, você tem uma amizade, você se relaciona com alguém, involuntariamente você vai ficando igual àquela pessoa. É por isso que diz, né? As más amizades influenciam, corrompem os bons costumes, né? Porque se a gente está ali com Jesus no dia a dia, se a gente está se relacionando com Jesus, conhecendo Jesus mais fundo, desfrutando de ouvir a voz dele, desfrutando de uma comunhão mais profunda com ele, a gente vai acabar se parecendo mais com ele. Isso também é uma reflexão para a gente, parar e ver. A gente vê aqui muitas atitudes de Jesus, o caráter de Jesus, a forma como Jesus tratava as coisas, e eu acho que falta às vezes na gente parar para analisar o quanto eu tenho sido parecido com Jesus, né? Então a gente percebe que aquele caminho que no Éden foi fechado por Adão, Jesus abriu. Jesus abriu novamente esse caminho até o Pai. Então que venhamos valorizar, irmãos, essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Que a gente venha tomar mais cuidado com isso. A gente dedica tempo a tantas coisas na nossa vida, a gente dedica tempo a tanto trabalho, a tanto estudo, a família, a amigos, a vida social, a rede social, a tanta coisa, mas a gente peca em tirar um tempinho para Deus. Todo dia a gente tira um tempinho para tanta coisa. Que venhamos sair daqui dessa noite com um desejo ardente dentro do nosso coração de dedicar mais da nossa vida a Deus. De buscar conhecer esse Deus que é esplêndido, irmão. Esse Deus que quer se revelar para a gente cada dia mais. Porque isso é muito perigoso, irmãos. Outra vez eu estava vendo uma entrevista com um homem que ele era um ex-bruxo. Hoje ele era convertido, é pastor. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O inimigo, ele não precisa fazer com que a gente vire um satanista, um bruxo para ganhar a gente. Se ele fazer a gente acreditar em meias verdades, ele já nos ganhou. Então se a gente está aqui, achando que a gente está na presença de Deus, achando que a gente compreendeu o Evangelho, mas a gente na verdade não compreendeu, o inimigo já está nos ganhando. Porque a gente está aqui só por estar. Então que venhamos tomar cuidado com isso, irmãos. Que venhamos parar para cada dia analisar, Deus, o que eu preciso melhorar? O que eu faço, Deus, para conseguir te agradar mais? E aí que está o X da questão, é esse relacionamento com Deus, onde a gente vai entendendo, Deus vai nos moldando. É estar na presença de Deus, onde Ele vai nos moldando, tirando aquilo, colocando aquilo. Às vezes a gente, principalmente jovem, é muito preocupado com o nosso, o que é pecado, o que pode, o que não pode, isso pode, o que está falando na Bíblia, o que não fala. Quando na verdade, irmãos, a gente devia buscar mais esse relacionamento. E com esse relacionamento Deus vai falar, filho, isso aqui não. Isso aqui sim. É um pouco daquilo que o Diego falou a respeito de que Jesus quebrava muitos dogmas, muitos protocolos, né? E às vezes a gente pode estar muito envolvido em muitos protocolos, em muitos... cara, pequei ali, fiz isso, aconteceu alguma coisa, eu estou triste... aconteceu alguma coisa com a minha família e eu não posso orar, né? Já ouvi muitas vezes, até eu mesmo pensando assim, aconteceu isso, estou entristecido, não vou nem orar, quando isso na verdade é um sentimento que o inimigo coloca dentro do nosso coração. Existem dois tipos de arrependimento quando a gente peca ou quando a gente está entristecido, quando acontece algo com a nossa família. O primeiro, irmãos, é aquele que vai nos levar para mais próximo de Jesus, né? Quando acontece algo e a gente pensa, eu preciso ir aos pés de Jesus, eu preciso estar mais na presença de Deus, eu preciso buscar mais. É o arrependimento que nos gera mais intimidade, é o arrependimento que nos leva ao pé do Pai. Se quando acontece algo na nossa vida e a gente percebe que o sentimento está sendo, não quero ler a Bíblia, não quero orar. Irmãos, isso é algo que o inimigo tem colocado no nosso coração.
É importante que você repreenda esse sentimento, porque isso vai te afastar mais de Deus. Quando você se sentir entristecido, se lembre que Jesus morreu pelos seus pecados. Se lembre que o caminho está aberto, não existe mais véu. A presença de Deus, ela é acessível, a intimidade com Deus, ela está acessível. Deus te ouve se você entrar no seu quarto. Deus te ouve se você fechar a sua porta, como a Bíblia diz. E orar, o Pai te ouvirá. O caminho está aberto e que venhamos valorizar isso. Que não venhamos nos esquecer isso, independente daquilo que a gente está passando, independente daquilo que está acontecendo com a sua família. Se lembre que a presença de Deus, ela está acessível. Se lembre que Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. E de que agora a gente pode adentrar a presença de Deus com ousadia. Existe uma coisa que muitas das vezes impede a gente, que é essa falta de criar esse hábito. Tudo na nossa vida é o hábito. A gente cria um hábito ali, às vezes ruim, às vezes bom. E é uma luta diária para criar esse hábito de procurar a presença de Deus, de ler, de jejuar. Então saia daqui nessa noite, irmãos, como aquelas sementes que caiu em solo fértil, que Jesus fala, e essa semente produziu, e depois Jesus vai explicar essa parábola, e ele diz que a semente que produziu é aquela que ele ouviu a palavra de Jesus, guardou, e aquilo gerou frutos. Se aquilo que a gente vê aqui na igreja, durante a semana, no culto de ensino, no culto de domingo, se aquilo entra por aqui e sai por aqui, a gente está sendo um solo infértil. Então que venhamos sair daqui nessa noite compreendendo a presença de Deus, compreendendo que esse caminho está aberto e fazendo algo durante a semana para isso. Porque não adianta a gente vir aqui ouvir maravilhoso a palavra, glória a Deus, e amanhã a gente não fazer nada. Não tem como, irmãos. Deus não vai pegar a gente e botar para dentro do véu. Deus não vai pegar a gente no colo e jogar, ó, aqui está minha presença, aqui sou eu, aqui é minha voz. Isso é algo que tem que partir da gente. Esse esforço diário de buscar a presença de Deus. Essa disciplina de dedicar tempo, de colocar, não, vou colocar meu celular aqui para despertar, para orar ali tal hora. Porque enquanto a gente não determina um horário para algo, enquanto a gente não coloca aquilo na nossa rotina, a gente nunca vai praticar. A gente pode fazer 1 ou 2 vezes, mas depois a gente para. Então inclua dentro da sua rotina esse buscar da presença de Deus. Esse adentrar, tira um tempo para adentrar o véu e encontrar a Deus. E Deus irá se revelar para cada um de nós. Então não permita que a correria do dia a dia, as muitas tarefas, nos impeça de buscar a Deus na sua intimidade, de desfrutar daquilo que Deus realmente tem para que a gente viva. É muito lindo a gente ver uma vida de uma pessoa, né, que é cheia do Espírito, que é ousada, mas isso pode ser com cada um de nós também. A gente pode sair da nossa zona de conforto, de vir aqui só aos domingos e ser só mais um membro, e ser alguém que realmente tem intimidade com Deus, ser alguém que realmente ouve a voz de Deus. Isso é perceptível quando a gente olha para alguém, a gente vê, né? A gente olha para a pessoa, a gente fala, aquele cara tem intimidade com Deus, aquele cara ele é ousado com Deus, aquela pessoa realmente é diferente. Então que nessa noite a gente venha sair daqui com um desejo de algo mais. A gente venha sair daqui nessa noite com o desejo de limpar o nosso coração, de arrumar aquilo que precisa ser arrumado, para que Deus possa se relacionar com a gente. Porque enquanto a gente está para fora do véu, Deus não vai ter relacionamento com a gente. Enquanto a gente se auto-enganar,
enquanto a gente colocar diversos obstáculos, diversas burocracias e não adentrar realmente a presença de Deus, Deus não vai se relacionar com a gente. E a gente vai viver só uma vida cristã normal. Então, irmãos, que vocês possam sair daqui nessa noite com essa palavra dentro dos seus corações, com o desejo de buscar mais a Deus, com o desejo dentro do coração de valorizar esse caminho que foi aberto, porque para Deus custou um alto preço esse caminho ser aberto. A gente só pode acessar o Pai hoje por conta desse sacrifício de Jesus na cruz. Então que a gente venha sair daqui realmente valorizando a morte de Jesus naquela cruz pela gente. Que a gente não venha somente receber o perdão, mas que a gente venha desfrutar desse relacionamento que é possível através do perdão. É muito difícil falar e ouvir isso, mas enquanto a gente não perceber que Deus ele quer usar a gente de uma forma diferente, que Deus ele quer se comunicar com a gente de uma forma diferente. É muito diferente, irmãos, quando você sai de uma vida um pouco mais monótona e passa a tentar buscar mais a Deus. Você vê que ele realmente se revela. Você vê que realmente lendo a palavra, Deus fala ao seu coração e você fica, nossa, Deus está falando comigo. Então que cada um aqui possa sair nessa noite com esse desejo no coração, de desejar mais, de buscar mais a presença de Deus, de se unir com os irmãos, de ajudar aqueles que estão fracos, de procurar mais essa união para que a gente venha cada um se ajudar nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, como uma verdadeira comunidade cristã, como um verdadeiro corpo só, né? Como somente um corpo.